Senhoras e senhores, muito bem-vindo ao canal Ciência Real. Eu decidi criar esse canal para ser mais um canal de divulgação de ciência no Brasil. Acho que é importante, sou fã dos canais de divulgação de ciência que estão por aí, mas eu queria trazer uma proposta um pouco diversa aqui nesse canal. A ideia é mostrar tecnologias reais, pesquisas reais, trazer estudantes de graduação, de pós-graduação, professores, colegas meus da universidade que estão desenvolvendo pesquisas, tentando levar a ciência para o mercado, para a sociedade. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Luiz Carlos Oliveira, sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Antes de ser professor na UFMG, eu fui professor na Federal de Lavras por 7 anos, onde fiz bastante pesquisa na área agro. Daí também é um dos temas que a gente vai abordar aqui, muito importante para o país, para o mundo, a questão da agricultura sustentável, a descarbonização da agricultura. A minha especialidade é, nesses últimos anos, desenvolver nanomateriais usando o nióbio como fonte das moléculas que a gente vem desenvolvendo no nosso grupo de pesquisa. E disso muitas pesquisas foram desenvolvidas, como eu disse, muitos alunos formados, muitas patentes, nós captamos muitos recursos e eu queria passar essa experiência para os senhores. Então esse canal, a ideia dele é para todo mundo, né? Mas eu acho que talvez se identifique mais com eles, estudantes de graduação, pós-graduação, colegas meus professores, e a empresa, né, a indústria, onde eu vejo que existe aí uma distância da academia e do setor privado, setor produtivo. Eu gostaria de dar contribuição nesse sentido, né? E primeiro, para começar essa série de vídeos, eu queria falar de um assunto que é encantador para mim, que me deixa, que me apaixonou, que é sobre o nióbio, né? Então eu escuto bastante coisa sobre o nióbio e a gente, nosso grupo, né, eu coordenando os trabalhos, a gente pesquisou sobre nióbio, já vem pesquisando sobre nióbio há mais de 20 anos, então temos bastante coisas para falar, né? Então a gente, depois desse primeiro vídeo que eu gostaria de começar sobre o nióbio, a gente vai falar sobre esses temas que são importantes para o país, né? Grafeno, terras raras, que está na moda e também tem muita coisa para ser dita, né? E outras, economia circular, como transformar diferentes tipos de rejeitos em diversos materiais com valor agregado, deixa de ser um poluente, passa a ser um produto que pode ter valor para a indústria, né? Então a ideia é essa, e eu acredito que o Brasil precisa cada vez mais de divulgação científica, precisa cada vez mais de aproximar a ciência do povo brasileiro e da indústria também, né? Então, as pessoas precisam saber o que a gente faz na universidade e a gente precisa levar isso até eles, né? Então não adianta você fazer a pesquisa mais legal do mundo, seja quem for, né, o pesquisador, e o mundo não saber disso, né? Então eu vou tentar trazer pesquisadores das universidades, gente real, né? Daí o nome Ciência Real que a gente pensou para esse canal. Então, se você tem esse perfil, se você quer saber sobre a ciência que está sendo feita no Brasil, todas as riquezas que estão potencialmente no Brasil, que a gente pode transformar usando a pesquisa, ciência básica, ciência aplicada. Então, se inscreva nesse canal para acompanhar soluções reais. Então, antes de mais nada, eu queria, né, dizer que eu acho que o Brasil chegou a um ponto em que é importante desenvolver tecnologias, né, nossas tecnologias, que a gente possa exportar produtos com valor agregado, não apenas commodities, né? Então, eu tenho até uma citação do Adam Smith, onde ele diz que nenhuma nação pode florescer e ser feliz
enquanto grande parte de seus membros for formada de pobres e miseráveis. Então, e a maneira de diminuir a pobreza num país, eu acredito, grandes países já demonstraram isso, que é desenvolvendo tecnologia, gerando riqueza, e que isso possa ser disseminado pela população, pelo povo, né? Então eu queria começar com uma provocação que eu ando fazendo nas palestras, nas apresentações, que é comparar o nióbio com o vibrânio. Então a gente tem até um trabalho onde a gente faz a seguinte pergunta, né? O nióbio seria o vibrânio da vida real? Então, eu não sei se todos aqui têm familiaridade com o vibrânio, né? Então, eu gostaria de apresentar aos senhores o vibrânio. O vibrânio é um metal fictício do universo Marvel. Ele tem propriedades especiais, segundo aí vocês podem ver nos filmes do Pantera Negra, nos filmes dos Vingadores. E por exemplo, é dele que é feito a armadura do Pantera Negra, o escudo do Capitão América também, né? Então ele dá propriedades especiais para metais, como vocês podem ver nesses dois exemplos. Segundo a história da Marvel, né? Ele também é usado como fertilizante e fármaco, talvez, porque a radiação que ele emite, a ação que ele, uma vez que o meteorito que carregava o nióbio do espaço caiu em Wakanda, né, esse país fictício da África, a radiação que ele emitia e a presença dele no solo transformou uma planta que existe lá, que eles chamam de flor coração, né, numa flor que dava super força, super velocidade ao Pantera Negra. Então reparem a ideia que está sendo falada aqui, né? O vibrânio, ele melhora a ação nos metais, olha só, e ele também cria habilidades, né? Uma vez o rei de Wakanda ingerindo a planta que sofreu a radiação do vibrânio. Então ele é um fármaco também, né? Bom, e o que isso tem a ver com o nosso nióbio, o nosso famoso nióbio brasileiro, né? O nióbio, ele é real e estratégico, né? Ele não é ficção. O Brasil possui 85% do mercado mundial de nióbio. Tem nióbio, aliás, em toda parte do mundo, né? O nióbio, ele é bem comum na natureza. Não é verdade que o nióbio é raro, ele não é raro. E ele é bem distribuído na natureza. A questão é que o Brasil desenvolveu tecnologias de purificação, de extração, e aí ele conseguiu, né, ter grande parte do mercado mundial. E vejam, senhores, o nióbio, ele também dá propriedades especiais às ligas metálicas, tanto que o seu maior uso é exatamente por indústrias metalúrgicas na produção de aços especiais para fabricação de oleodutos, gasodutos, carros, inclusive, né? Aeronaves, tudo. O nióbio, na composição do aço, ele deixa o aço mais leve, mais resistente. Então, assim como o vibrânio, vocês podem ver que ele deixa o metal bem especial, né? Gostaria de comentar um pouco da nossa pesquisa com o nióbio, né? Não sei se eu já convenci vocês que o nióbio ele tem propriedades que se assemelham ao vibrânio da Marvel, mas se eu não convenci ainda, eu vou tentar um pouco mais. Nosso grupo de pesquisa, e aí existem vários grupos de pesquisa no país, no mundo, trabalhando, desenvolvendo tecnologias com nióbio. Nosso grupo, onde eu coordeno, a gente vem trabalhando nisso há alguns anos. Nós desenvolvemos diversas pesquisas empregando o nióbio, e uma das pesquisas que eu queria mostrar aos senhores é relacionada à presença do nióbio num tecido. Reparem que aqui eu estou falando de técnicas de caracterização de nanomateriais bem avançadas, né? Não quero entrar em detalhes, isso não é uma aula, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente foi capaz de transformar nióbio
em materiais fotoativos. Então, uma vez distribuído no tecido, pode ser um tecido militar, por exemplo, ou de um agricultor que está, né, no campo trabalhando com compostos tóxicos, se for o caso, né? Então, a ideia é que esse tecido tenha nanopartículas fotoativas de nióbio e que a gente consiga, e nós conseguimos fazer isso, né? Usamos uma molécula modelo aqui do garsarim, transformar uma molécula tóxica, um organo fosforado, em uma molécula com toxicidade bem menor, né? Então, tá aqui a imagem, essa é a ideia, que na presença da luz solar, uma vez que a nanopartícula é fotoativa, ela transforma então a molécula tóxica numa molécula não tóxica. Então, isso é um exemplo do que a gente tem feito na nossa universidade, aqui na UFMG, no Brasil, e a nossa ideia é divulgar cada vez mais essas ciências. Se eu puder convencê-los um pouquinho mais, a partir dessas pesquisas nós conseguimos transformar as nanopartículas de nióbio, como eu disse, em nanopartículas fotossensíveis. E quando nós desenvolvemos durante a pandemia, nós desenvolvemos um spray baseado nesses compostos de nióbio. Nós só tivemos que fazer uma modificação química para que ela fosse líquida, né? Transformar uma nanopartícula sólida num líquido, para que ele fosse servisse como um spray. E aí a ideia então era que essa nanopartícula numa superfície pudesse matar o vírus da Covid, o SARS-CoV-2, e isso aconteceu, né? Nós criamos um produto, o Inib 41, sem álcool na composição, só a nanopartícula de nióbio ali capaz de matar o vírus, foi bastante eficiente. As pessoas que testaram nos relatavam que dava uma sensação aveludada nas mãos, como se estivessem usando uma luva invisível, né? De fato, era o filme da nanopartícula formada na superfície. Daí, são 20 anos de pesquisa com nióbio, nós avançamos para outros micro-organismos, testamos em diferentes tipos de bactérias, tanto que criamos um produto para acne, né, chamado Acnano. Então, reparem, a gente desenvolveu a partir do nióbio, que é bastante usado para ligas metálicas, assim como o Vibranium, nós chegamos a usos cosméticos, ação microbicidas, assim como o Vibranium também tinha o uso fármaco dele ali, né? Bom, como vocês podem ter reparado, a gente aplicou em vírus, em bactérias e também em fungos, já que o Brasil é um grande país, tem uma grande agricultura no Brasil, e o fungo é um dos problemas em muitas culturas brasileiras, como soja e milho. Então, o nosso material ele foi muito eficiente, nosso composto de nióbio adaptado para os fungos, para ser usado na agricultura. Nós temos estudos vastos sobre isso, todo o processo in vitro, em campo, para soja, para milho. Melhoramos muito a produtividade, uma vez que o nióbio tem propriedades aí especiais também quando está nas plantas. No final, esse uso agrícola que eu falei para vocês, que a gente tem parcerias com grandes empresas do país para tentar de alguma forma substituir fungicidas importados, herbicidas importados, tóxicos, né, por nossos compostos brasileiros de nióbio, né? E se a gente conseguir, a eficiência está sendo demonstrada, a baixa toxicidade está sendo demonstrada, mas se isso virar um negócio, a gente consegue diminuir muito a emissão de CO2. Então, se a gente pegar um pedacinho do mercado ali, substituindo parte, rejuvenescendo parte dos produtos atualmente empregados, a gente consegue diminuir muito a emissão de CO2, já que não tem carbono na composição da nossa nanopartícula de nióbio. Bom, pessoal, essa primeira ideia desse canal era isso. Espero que a gente possa se encontrar muitas vezes. Se inscreva no canal, sempre quis dizer isso. Um abraço, até a próxima.